No programa de hoje, nós vamos continuar entendendo o significado de comunhão, o desenvolvimento da espiritualidade e, principalmente, como eu e você podemos nos aprofundar na comunhão com Deus através do estudo diário da Bíblia. É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. É isso mesmo, o canal da Esperança que propõe esperança para você e também da Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, nossa inteligência artificial, que nessa temporada estamos estudando um guia que está sendo apresentado, um estudo apresentado pela Esperança. Isso mesmo. Você sabia que você pode estudar a Bíblia pelo WhatsApp? É isso. É só você mandar uma mensagem agora. Grava aí o número. 12 98200 0062. Está aqui, ó. 12 98200 0062. Só escrever espiritualidade. Você sabe que ontem eu fui dormir um pouquinho mais tarde, estava estudando e a Esperança me mandou mensagem. Você acredita? A Esperança me mandou mensagem porque eu estava acordado ainda e ela me propôs, vamos estudar a Bíblia? Porque eu recomecei o meu estudo, estava na escolha, daí retomei aqui o espiritualidade, na realidade estou começando de novo o nosso estudo, que é como a gente melhorar a vida espiritual, e aí eu escrevi lá espiritualidade e voltou aqui o nosso estudo, e você quer fazer esse curso, você vai voltar para outro curso, não quero fazer nenhum curso, então vou colocar aqui, ó, quero fazer esse curso, ó. Coloquei agora e ela já me respondeu. Olha aqui, ó. Ela já me respondeu. Dá uma olhadinha só. Aqui, ó. Tá vendo? Acho que eu vou diminuir um pouco a luminosidade aqui, né? Diminuir só um pouquinho aqui, só um segundinho, porque daí vai visualizar. Você vai visualizar melhor aí. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó. Aí ela pergunta assim: perfeito, Gilmar, estou muito feliz porque eu vou estudar a Bíblia, porque eu vou estudar com você. Envie a palavra ok para continuar. Então, coloquei ok aqui, ó. E ela já respondeu, tá vendo? Já me respondeu. Então, quero convidar você a estudar junto com a gente pelo WhatsApp. Pastor, não estou conseguindo, estou com dificuldade. É só ligar para a nossa equipe, que a nossa equipe vai ajudar você. Ligue agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você que deseja estudar a Bíblia. A gente, no último programa, tivemos o pastor William Tim, na quinta-feira passada, e a gente acabou não conversando com ele sobre... Você sabe que a Esperança você também pode fazer perguntas. Se você tiver dúvidas da Bíblia, você também pode fazer. Então, ao estudar, tem alguma dúvida? Faça contato com a Esperança. Tem dúvida e quer que alguém te responda? Liga para a gente, para a nossa equipe, 0 operadora 12 21 27 31 21. Tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos a sua palavra mais uma vez. Pai, muito obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Estamos juntos porque o Senhor quer que a gente viva em comunhão, em contato uns com os outros, em contato contigo. O Senhor deseja que a gente se aproxime de Ti.
Eu quero orar nesse momento se alguém se sente sozinho, solitário, se alguém necessita da companhia. Se eu estou orando agora, meu Deus, e tem alguém numa casa, mora sozinho, não tem contato, né? É raro o contato com as pessoas, ou os filhos todos se foram. Eu quero orar para que ele se sinta acolhido, abraçado, e que a gente aqui seja a companhia, através da atuação do Espírito Santo na vida deste querido agora. Eu suplico, meu Deus, que o Senhor nos dê compreensão, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos retomar o tema da comunhão. É que essa expressão comunhão com Cristo é uma expressão que, para aquele que talvez não tenha muito contato com vida cristã, vida religiosa, talvez seja uma palavra, por isso é uma palavra um pouco mais distante. Mas comunhão é poder estar com alguém, a gente trabalhou isso, né? Estar próximo, é participar, é ter algo em comum. Vamos explorar isso. E ter uma comunhão com Cristo é estar próximo dele. E só há desenvolvimento da vida espiritual, que é o que a gente está falando, só há desenvolvimento da espiritualidade se nós estivermos próximos daquilo que nós acreditamos e vivemos aquilo que a gente acredita e ouvirmos daquilo que a gente acredita e consumirmos aquilo que a gente acredita, porque nós somos moldados ou somos transformados por aquilo que a gente acredita e o contato que a gente tem, né? Isso serve para qualquer área da vida, tá? Então vamos relembrar um pouquinho o que a gente conversou no último programa. Descobrir os princípios do reino de Deus é o caminho para sermos moldados pelo pensamento moderno e crescermos espiritualmente. Então, quanto mais próximo eu estiver daquilo que Deus quer para mim, para não sermos moldados, né? Está aqui. Para não sermos moldados pelo pensamento moderno. Então, quanto mais eu absorver aquilo que Deus quer para mim, aquilo que norteia a minha vida, aquilo que tem valor para mim, mais eu vou conseguir administrar o pensamento moderno. Ontem, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que estava aflita, angustiada pela perda de uma pessoa querida, e isso impactou tanto, que ela está desacreditando de tudo, ela está angustiada, e aí eu propus, né, porque ela tem crenças, ela tem fé, eu propus que ela buscasse neste período, lógico, precisa de uma ajuda profissional, né, dependendo do grau que a gente chega, mas que ela buscasse relembrar tudo o que acredita, que leia isso, que medite nisso, porque isso vai, de alguma forma, não moldar o pensamento moderno, porque dentro da ideia moderna, os laços nem sempre eles são recriados, né? Não há essa identificação. E isso é muito impactante para a pessoa que perdeu o convívio de alguém, né? O companheirismo. Então, quanto mais eu me aproximo daquilo que deve nortear minha vida, mais eu vou seguir, né? Mais eu vou não ser moldado por pensamentos modernos. Modernos, eu digo assim, que vem de encontro o que deve ser espiritualidade. Os princípios do reino de Deus andarão na contramão daquilo que o mundo moderno propõe. A gente não pode esquecer disso, né? Comunhão tem a ver com relacionamento. Então, os princípios do que Deus quer vão ser contrários àquilo que é proposto. A gente deu exemplos aqui para você, né? Comunhão tem a ver com relacionamento, comunhão tem a ver com estar próximo. E a gente vai explorar isso numa visão bíblica. Relacionamento profundo requer conversa, sinceridade, aprendizado e dedicação. Então, é aquele negócio, eu tenho que fazer a pergunta, assim, como é o meu relacionamento com as pessoas que realmente são importantes? É um relacionamento profundo ou eu tenho um relacionamento superficial? Então, se eu quero ter um relacionamento profundo com Deus, eu preciso estar em contato constante, abrir meu coração, contar como eu me sinto e ouvir também. E a gente vê isso através da palavra, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, vamos seguir biblicamente. Comunhão pode ser definido como, que é o que a gente vai entrar agora, tá? É a visão bíblica como a gente sempre faz, tá?
Biblicamente, comunhão pode ser definido como participação, companheirismo, comunicar-se, ter alguma coisa em comum. E a palavra no Novo Testamento que é usada para comunhão é a palavra koinonia. Eu coloquei essa palavra aqui, porque se você é no mundo religioso, no mundo cristão, talvez você já foi convidado para um evento, vamos fazer uma koinonia hoje à noite. Quem está dentro do mundo religioso, essa palavra é usada. Então, koinonia é vamos ter um momento de comunhão, vamos ter um momento de participação, vamos ter um momento de compartilhar ideias, crenças, dificuldades, problemas que a gente tem em comum. Então, quando eu uso a expressão, eu preciso estar em comunhão com Deus, eu estou dizendo, eu preciso me comunicar com Ele, eu preciso participar, preciso ter companheirismo com Ele, eu preciso ter algo em comum com Ele. E eu posso usar essa expressão, eu estou dando a visão bíblica, mas eu preciso ter companheirismo com os meus filhos, por exemplo. Ter companheirismo é ter comunhão, é ter participação, é compartilhar coisas, é conversar sobre coisas que a gente tem em comum. Eu preciso de companheirismo com o meu cônjuge, é comunicar, é estar perto. Vale a pena a reflexão aqui, né? Só abrindo uma janelinha e a gente já segue no tema. Como tem sido sua comunhão, seu comunicar-se, seu relacionamento com aqueles que são próximos de você, aqueles que são da sua casa? E como tem sido a comunhão ou a participação, ter em comum com Deus, com a sua crença, com a espiritualidade, como isso acontece? Ela é profunda? Ela é superficial? E a gente vai dar exemplos bíblicos aqui, e eu acho que o grande exemplo desse é o uso sucessivo dessa palavra e evidencia como a igreja cristã primitiva vivia. E eu convido você, se você tem aí sua Bíblia, ou você pode abrir aí o seu celular também, em Atos capítulo 2. Para aqueles que não leem a Bíblia normalmente, só para a gente ter uma ideia de forma bem prática, o livro de Atos apresenta a vida da igreja cristã no seu início. E aí a sucessão, os anos que seguiram, como os discípulos de Jesus viveram, como o evangelho se expandiu, né? Ou seja, como eles falando de Jesus para as pessoas, que crescimento gerou, como foi a igreja cristã, as dificuldades, os problemas. A igreja estava num processo de formação, e aí a necessidade de se organizar. Por exemplo, a gente tem lá, começou a crescer, e tinha aqueles que tinham mais necessidade, as viúvas, os órfãos não estavam sendo atendidos. Precisamos criar aqui um grupo que dê atenção. Aí vem, né, eles criam aqueles que servem, que são os diáconos. Então o livro de Atos é essa descrição de como o cristianismo começou após Jesus ter subido ao céu. E aqui a gente tem no capítulo 2 alguns textos que falam de como era a vida deles. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles estudavam, eles estavam juntos, mas eles tinham momentos de companheirismo, de conversar, de se aproximarem, de conversarem sobre coisas comuns, de partirem as coisas que eles tinham de forma comum. E eles faziam isso no partir do pão e nas orações. Então, é a teologia da mesa também, né, que a gente diz, ou seja, ao redor da mesa, tendo um momento de refeições, comendo juntos, e depois eles tinham o seu momento da ceia também, né? do ritual da ceia para relembrar o sacrifício de Jesus, mas esse partir do pão aqui é fazer refeições juntos. Eu queria dizer para você,
que nada nos aproxima mais do que um sentar-se à mesa. Nada. Sabe, quando a gente senta com as pessoas queridas, a gente conversa, a gente se alimenta, a gente saboreia. E, de alguma forma, estar em contato com Deus é sentar-se à mesa também para se alimentar da sua palavra. Porque a sua palavra é o pão que mata a nossa fome interior. Não sei se você entende quando eu digo mata a fome interior. Existe dentro da gente, sabe, eu citei isso já, um vazio. Sabe, é um vazio aqui que só pode ser preenchido por aquilo que o Senhor coloca, aquilo que o Senhor apresenta. Por isso você tem partido o pão simbolicamente, né? Você tem sentado para se alimentar da palavra. Eu vou aprofundar um pouquinho mais isso, né, no estudo da palavra, mas ou você pega, né, abre, lê e sai correndo sem se aprofundar e sem meditar. É o que às vezes a gente faz na correria da vida, quando a gente precisa ir para o trabalho. E talvez estou falando para você que mora num grande centro e você que toma um ônibus e é 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para chegar no seu trabalho. E depois é mais 1 hora e meia, 2 horas para voltar. E aí você chega em casa, você tem que ter aquele momentinho ali com a família, você chega fatigado e no outro dia você tem que acordar cedo porque você vai fazer esse mesmo ritual. Ou talvez você ainda sai do trabalho, vai encarar aquela faculdade e aí você volta tarde e aí vai essa rotina. E aí a comunhão, o partir do pão com a família e o partir do pão com Deus não acontece. Eu já citei essa frase, mas vou repetir. As necessidades da alma nunca acompanharão a velocidade da vida. Não. O Senhor quer que a gente tenha outro ritmo, e daí você diz, pastor, como eu vou fazer isso? Eu vou te dizer que às vezes nós precisamos criar maneiras, formas para a gente se limitar. São desafios que a gente tem. Vamos voltar aqui para o nosso estudo, um pequeno momento de reflexão, a realidade da igreja cristã que vivia em comunhão. Em cada alma havia tremor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Resultado dessa entrega. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, era comunhão. Porque aqueles que estão em comunhão têm coisas em comum. Vendiam as suas próprias propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, ninguém passava necessidade nesse período, eles compartilhavam. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições e com alegria e singeleza de coração. É impressionante aqui essa descrição de como eles viviam. Eles estavam tão focados, eles tinham um propósito tão claro de encontrar Jesus. Se a gente lê no capítulo 1, você vê que os anjos anunciam que Jesus voltaria da mesma forma como ele estava subindo para consolar os discípulos. E eles deveriam pregar o Evangelho ou falar de Jesus para todas as pessoas. E quando isso acontecesse, o Senhor voltaria. E aí eles, se envolveram de uma forma tão intensa para que isso acontecesse, porque eles desejavam encontrar Jesus, que eles agora focaram em se unir nesse propósito. Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, essa entrega, essa comunhão, esse propósito único,
que eles tinham entre eles e com Deus fazia com que as pessoas se admirassem, olhassem, dizendo assim, uau, que extraordinário que são essas pessoas. E aí eles atraíam e muitas pessoas iam sendo salvas, iam aceitando, porque eles impactavam por aquilo que eles viviam com Deus e entre eles. Eu estou falando para você que faz parte de uma comunidade religiosa, de uma igreja, como é a comunhão da sua igreja? Como é a proximidade, a sociedade ao redor vê essa diferença? A gente vai ver no estudo número 4 sobre como a gente cresce cumprindo a missão, como a gente se desenvolve espiritualmente cumprindo a missão. Mas é uma reflexão. E eu posso voltar um pouquinho, como é o seu ambiente familiar? É um ambiente de comunhão e as pessoas têm essa percepção? Na sequência, Atos capítulo 2, verso 47, então a gente leu só para dizer que eles atraíam, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então só para a gente sistematizar agora, a gente tem referências aqui de outros textos, tá? Para descrever como a igreja cristã primitiva vivia. Encontravam-se diariamente, Atos 2,46, cuidavam uns dos outros diariamente, capítulo 6, verso 1, partilhavam a mensagem diariamente, 2,47, estudavam a Bíblia diariamente, 17, verso 11, e cresciam em número, 16, verso 5. Então vejam que eles viviam em comunhão com aquele que era a motivação da vida deles, a inspiração da vida, e eles viviam em comunhão entre si, levando esta mensagem para todos os lugares, e isso impactou a sociedade. O outro texto que eu quero usar como exemplo está em Lucas capítulo 24, versos 13 a 35. Agora, eu quero mostrar aqui como a comunhão com Jesus Cristo faz com que a gente tenha percepções claras. Nesse texto, eu vou ler alguns versos. Deixa eu só voltar na minha Bíblia, Lucas 24. A gente tem uma história que muitos conhecem, aqueles que leem a Bíblia, que é o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, tá? Isso após a sua ressurreição. Vamos ler alguns versos aqui. Eu vou ler só o início aqui, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, 2 seguidores do Senhor Jesus. Distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, 11 quilômetros mais ou menos. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Ou seja, eles iam conversando a respeito da ressurreição, aquilo que havia acontecido. Aconteceu que enquanto conversavam, eu vou para o texto, né? Eu acho que esse texto já está aqui. Já está aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Naquele mesmo dia, eu estou lendo aqui, mas o texto está na tela. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido, sucedidas. Verso 15 e 16, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. É bem interessante, às vezes a gente está tão focado nas coisas, na vida, naquilo que a gente está fazendo, que a gente não consegue perceber que Jesus está muito próximo e a gente não consegue perceber aquilo que Ele pode e quer fazer por nós. Verso 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então Jesus faz a pergunta para eles. Sobre o que vocês estão falando? E agora, um porém chamado Cleopas respondeu, dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias?
Vejam só, estão conversando, eles eram seguidores, mas eles não percebem que Jesus está falando. Verso 19, e lhes perguntou, quais? Olha só, Jesus está criando, através das perguntas, Jesus está criando um diálogo, um momento de comunhão. Essa é uma coisa interessante. Momentos de comunhão, de proximidade, são criados através de um bom ouvido, através de boas reflexões, através de boas perguntas. E às vezes a gente precisa ter um bom ouvido. Jesus quer nos falar também. Quando a gente lê a palavra, a gente tem que parar e dizer assim, o que o Senhor tem para me dizer? Sequência aqui, porque essa é uma história bem interessante. Eles perguntou quais, explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E o verso 21 diz, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Vejam só, a percepção que eles tinham era totalmente equivocada da missão do Messias. Mas Jesus cria um momento de comunhão para ensinar, para despertar, para criar essa proximidade. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E agora ele começa a falar da palavra. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu então. Se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Essa descrição é maravilhosa. E eu pergunto para você, seu coração arde quando você está em comunhão com o Senhor? Ou você está apressado demais que você nem percebe que Ele está ali? Eu quero orar para que o nosso coração arda, pegue fogo quando a gente estiver perto do Senhor. Pai, nos ajude. Não deixa, meu Deus, que as inúmeras tarefas façam o nosso coração esfriar quando a gente está perto de Ti ou quando a gente abre a Bíblia. E que a gente abra todo dia. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nos encontraremos amanhã ampliando esse tema aqui. Um abraço. Tchau.